nosso meio, ensinando, capacitando, dando entendimento da tua palavra ao nosso coração. Nós te agradecemos por esse tempo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a paz do Senhor, assentem-se. Acho que vai tirar essa mesa. Vou ter que tirar a mesa. E ó, vocês que não têm problema em coluna, pode sentar no chão. Vamos? Marcelo, quer ver se está filmando aqui? Que eu bati aqui. Não. Ah, certinho. Vamos lá? Então, paz do Senhor, primeira aula. O tema da primeira aula é o nome do capítulo do livro, né? Que é esse livro que a gente vai seguir como base, que é o primeiro capítulo da Bíblia, Não Caiu do Céu. E ele vai falar sobre a divisão da Bíblia e a formação dela, a formação do cânon. E esse vai ser o livro base, então vão ser 7 aulas em cima desse livro aqui. R$20 na Amazon, se vocês quiserem comprar. Então vamos começar com a divisão da Bíblia. Primeiro, saber o que significa a Bíblia, né? Então a palavra Bíblia, ela vai vir da palavra grega biblion, que era o nome de um porto fenício que eles exportavam papel. Então acabou ficando o nome Bíblia, que seria Bíblia, biblion seria livros no plural. E a Bíblia que a gente tem, ela é reunida, são vários livros, são 66 livros, né? 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Vou começar falando sobre a divisão do Antigo Testamento, né? Então, o Antigo Testamento, a gente chama ele de Antigo Testamento, os judeus vão chamar de Tanakh, que é as iniciais de cada parte do livro, que é dividido em 3 partes, então o T, o N e o K deles. E tem gente que vai chamar de Bíblia Hebraica também, que é no meio acadêmico que eles vão chamar, para ter um meio neutro, né? Não favorecer nem cristão nem o judeu. E aqui, tanto os cristãos quanto os judeus, os cristãos protestantes e os judeus, eles têm a mesma Bíblia. O mesmo Antigo Testamento, na verdade. Só que eles seguem divisões um pouco diferentes. Então, eu vou tentar explorar, ao mesmo tempo, a divisão cristã com a divisão dos judeus, para a gente ter uma comparação. Então, o Antigo Testamento a gente divide em 4 partes, mais ou menos, que é o Pentateuco, os históricos, a poesia e a sabedoria e os profetas, enquanto os judeus vão dividir a Tanakh, que vai ser a Torá, que seria a lei, Neviim, os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. E essa divisão que os judeus têm, a gente não sabe a origem dessa divisão, só que a gente vai olhar na própria Bíblia, quando Jesus ele vai falar que ele cumpre os profetas e cumpre a lei e cumpre os salmos, já mostra essa divisão em 3 partes. A gente olha o prólogo de Siraque também, que é um dos textos mais antigos do Antigo Testamento que a gente tem completo, segue essa mesma divisão. Assim também como a Septuaginta, que era a tradução do hebraico para o grego, então na época de Jesus. Então eles tinham o Antigo Testamento não somente no hebraico, mas eles tinham no grego também. E o próprio Jesus e os apóstolos tinham contato com a Septuaginta. Eles tinham conhecimento da Septuaginta e ela segue essa mesma divisão, em 3 partes, da lei, os profetas e os escritos. Então começar, primeira parte, Pentateuco e a Torá, eles são iguais, são 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Número de Deuteronômio. Esses são os livros relacionados a Moisés, tanto para os judeus quanto para os cristãos. É a mesma divisão. Então, quem que escreveu, quando foi escrito o Pentateuco e a Torá? A tradição, tanto judaica quanto cristã, vai dizer que Moisés que escreveu esses livros. Só que a gente pode olhar próprias referências bíblicas, eu não vou explorar cada uma que tem aí, né? Mas referem como Moisés tendo escrito o Pentateuco, a lei. Só que existem certos contra-argumentos para que só Moisés escrevesse o Pentateuco, porque a gente vai ter várias histórias repetidas, então não faria sentido Moisés escrever várias histórias repetidas, então mostra que teria outros autores também, variações de vocabulário, então não parece que é Moisés que tem tudo que está falando, ele muda a forma como se refere a Deus, então ele vai ter o javista, o eloísta, que são várias, isso é muito profundo, mas eles vão falar que são várias pessoas que escreveram, outros sacerdotes, que eles vão pegar da tradição de Moisés e passaram para a escrita. A descrição da própria morte, então não faz sentido Moisés descrever a própria morte dele em Deuteronômio, não teria como ele fazer isso. E nomes dados posteriormente, aqui em Gênesis 14, a gente vai ter meio que fala da tribo de Dan,
Só que isso daí só vai surgir muito tempo depois, mas ele já estava morto quando surgiu isso. Então mostra que é alguma adição posterior à vida de Moisés. Então a formação, a gente vai ter tanto a parte de Moisés quanto dos escritores e editores posteriores. Então Moisés ele pega a tradição oral das histórias anteriores a ele, então a criação, essas coisas, ele não estava presente. Então ele vai pegar essa tradição oral que era muito comum do povo judeu. Então se a gente vê uma criança judia hoje em dia, a criança tem decorado o Salmo na cabeça. Então é algo que é muito forte da cultura judaica. As palavras que ele recebeu do próprio Deus, ele foi inspirado a escrever o Antigo Testamento, ele não escreveu tudo da cabeça dele. As coisas que ele escreveu vieram de Deus e ele passou essas coisas para o papel. E a gente vai também ter os escritores e os editores posteriores, como por exemplo o Esdras, que na própria Bíblia mostra. Então a tradição oral que ele pegou das histórias anteriores de Moisés e de Moisés, os textos de Moisés que eles editaram, eles acabaram organizando, editando e adicionando certas coisas. Só que a gente tem que lembrar que tudo isso foi feito sob a inspiração de Deus. Então as coisas não foram pessoas qualquer que colocaram o que queriam no texto. Os textos seguiram o que Deus queria. Então a gente vê que tem uma unidade no Pentateuco, né, na Torá. Em Gênesis a gente vê Deus criando o mundo, Deus desenvolvendo uma linhagem familiar, ele está chegando a Abraão, escolhendo uma descendência que ele faria o povo dele, que traria Israel à existência, né? E através dessa nação, todas as nações seriam abençoadas. Êxodo, Deus pegando esse povo que ele escolheu e salva eles, livra eles da escravidão no Egito, torna eles uma nação santa e tira eles da servidão egípcia. Levítico vai mostrar como que essa nação, como ela continuaria a se tornar santa, como ela seria santa, as regras, né? A lei. Números que seriam um censo, mais ou menos, que Deus pediu para Moisés fazer, para ele sair, se locomover no deserto e chegar até Canaã, saber quantos soldados eles tinham, quantas pessoas eles tinham, quantos animais eles tinham, para ter uma noção de como eles iam chegar, como seria a logística disso. E Deuteronômio registra a exposição de Moisés falando para uma nova geração o que ele tinha pego na lei. Então, tudo que ele recebeu até aqui, Deuteronômio é um livro que é mais um sermão. O Moisés falando com o povo, com a nova geração de israelitas. E esse foi o Pentateuco, que é igual tanto para os cristãos quanto para os judeus, que é o Pentateuco para nós e a Torá para eles. Então, a próxima divisão que a gente tem para os cristãos e para os judeus são os profetas. E segue uma divisão um pouco diferente. Então, a gente tem como profetas de Isaías até Malaquias, os últimos do final do Antigo Testamento, e o critério que a gente segue para separar os profetas é por tamanho do texto. Então, a gente vai ter os profetas maiores e menores, não por importância, mas pelo tamanho do texto. Então, aqui, esses livros passam de 4 capítulos, a maioria, e aqui os maiores são bem extensos. Só que os judeus, eles não seguem essa divisão através do tamanho. Eles seguem os primeiros profetas e os últimos profetas. Então, nos livros de Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis, a gente vai ter Samuel, a gente vai ter Natã, Elias, Eliseu, que eram profetas. Eram profetas, só que o livro em si não estava muito relacionado ao que eles... a mensagem diretamente, mas como que a perspectiva era mais um livro histórico, de fato, por isso que a gente considera histórico esses livros, só que a gente tinha profeta no meio. Então já tinha atividade profética. Já tinha atividade profética desde antes. Eles separam um período em que a atividade profética acontecia, desde o começo, que surgiu o primeiro profeta ali, no meio dos juízes, e aí até o último profeta no negócio. Não é muito vinculado a... Uma coisa que acho que é legal de comentar é que a nossa divisão bíblica, ela é organizada de uma forma lógica. As pessoas, por mais que a gente entenda a Bíblia é um livro sagrado e tudo mais, mas é uma reunião, a igreja, os judeus, coisa tal, todo mundo foi organizando de uma forma que fosse lógica para a gente entender. Por isso que às vezes a gente vai ler a Bíblia e a gente vai falar, nossa, a gente já leu isso está falando a mesma coisa, a gente não tem uma noção temporal, mas porque se refere ao tempo de atividade profética. Só um comentário para... Acho que era por isso. Okay. Então é isso aí. Marcelo já interrompeu também, Uma coisa que é importante saber é que esses livros, eles não acontecem em ordem cronológica. Então, tem determinados momentos do tempo que tem um profeta falando para o reino do norte e outro profeta falando para o reino do sul. E essas coisas vão acontecer em paralelo. E da forma que está na Bíblia, não necessariamente o que você lê em Malaquias ou em Esdras está acontecendo já no final, quase antes do período
de silêncio profético. Essas coisas vão acontecendo em paralelo. Ok. Então, é o que o Marcelo disse, já tinha atividade profética nesses livros. Então, os judeus eles decidiram manter esses livros como proféticos porque lá você já tinha os profetas falando com o povo. E a gente vai ter os últimos profetas, que vai ser Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, que vai tratar mais sobre como os judeus eles romperam a aliança com Deus, a aliança que Deus tinha feito com Israel, e a ameaça de julgamento e a ameaça de julgamento da parte de Deus e a promessa de um Salvador. E esses foram os profetas, que tem essa divisão diferente entre os judeus e os cristãos. E o restante dos livros, na Bíblia cristã, a gente vai ter a poesia e sabedoria, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cânticos dos Cânticos. E a gente vai ter os históricos, que aqui a gente vai ver que tem alguns dos profetas para os judeus, só que a gente considera como os históricos, que são todos esses livros. Não pretendo ler o nome de cada um. E o restante dos livros na Tanakh, que é o Ketuvim, que é a parte, né, do que final. Vai ter os livros de sabedoria, Jó, Salmos e Provérbios. Então a gente vê que eles não consideram Cantares como um livro de sabedoria. Vai ter os rolos, Ruth, Esther, Eclesiastes. Eu repeti Esther 2 vezes. Era para colocar cânticos ali. E a gente vai ter os históricos, Crônicas, Esdras e Neemias. E Daniel, que é um livro totalmente à parte, que é diferentão. Ele vai ter profecia, ele vai ter história, ele vai misturar muita coisa. Então eles deixam uma divisão à parte. Daniel é Daniel. É meio que um apocalipse do Antigo Testamento, né? É o apocalipse do Antigo Testamento. Então aqui a gente vai ver depois os apócrifos, que na formação da Bíblia, que eles são muito baseados nesse livro de Daniel. É um livro muito apocalíptico no final dos tempos. E essa foi a divisão do Antigo Testamento. Né? Vai ter a Tanakh, vai ter a Torá, Nevim, Ketuvim, que seria a lei, os profetas e o resto, não sei como falar. E o Novo Testamento, que já é mais básico pra gente. E saindo do Antigo Testamento, a gente tem a divisão do Novo Testamento. E o Novo Testamento vai ser baseado em Evangelhos e Atos. Eu deixei Atos com os Evangelhos misturados porque Atos é meio que uma continuação de Lucas, que é um Evangelho, então tem muito por que separar. As Cartas Paulinas, Cartas Gerais e Apocalipse, que também é um livro diferentão, é meio a parte dos outros. E a gente começa o Novo Testamento com os Evangelhos e Atos. Então a gente tem Mateus, Marcos, Lucas, mais Atos e João. E a gente vê que os Evangelhos, eles não são biografias convencionais. Então eles não vão falar eles falam do nascimento de Jesus, mas eles não falam da infância de Jesus. Eles não se importam tanto com os fatos da vida de Jesus, mas com as suas ações e os aspectos teológicos, né? E cada um deles, eles botavam uma ênfase, porque eles falavam com públicos diferentes. Então, se eles iam falar com judeus, eles botavam uma ênfase mais uma coisa, ia falar com gentil, eles enfatizavam mais alguma coisa. Então, primeiro, que é Mateus, ele falava com judeus cristãos. Então, ali ele vai ter uma ênfase em como Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento, como Jesus, cada coisa que ele fazia, Mateus vai lá e fala, não, porque isso já estava dito em Isaías, e Jesus cumprindo tudo do Antigo Testamento. Então, a atenção dele é provar que Jesus é o Messias. Ele quer provar que Jesus é aquele que era prometido à nação de Israel. Então é muito interessante para a gente saber qual que é a ênfase de cada livro, é olhar a introdução. Então Mateus ele vai começar com uma genealogia, vai mostrar que Jesus ele veio de Davi e veio até aqui, que estava sendo prometido. A gente vai ver também que é dividido em 3 partes de 14, que se faz uns cálculos lá, ia dar um negócio que ia dar o número da perfeição, que seria Jesus. Acho que vai chegar em Jesus, né? O próximo livro é Marcos, então ele vai ter como destinatários os cristãos gentios de Roma. Então, como eles eram gentios, tanto faz se eles cumpriram alguma profecia. Então, Marcos ele bota uma ênfase muito nas ações. Então, ele é muito objetivo, tanto que é o livro que é mais rapidão. Você vai passar, milagre, milagre, atrás de milagre, porque é para provar que Jesus é Deus. É provar que Jesus é divino, porque para um gentio, tanto faz que ele cumpriu uma promessa do Antigo Testamento, que ele cumpre o Antigo Testamento, tanto faz. Ele bota muita ênfase na ação. Então tem essa ênfase nas ações e a intenção dele é mostrar que Jesus é divino. E aí Lucas e Atos, que acredita que eles eram juntos, né? Lucas e Atos era a mesma coisa, tem o mesmo autor. O destinatário dele não era um grupo em específico, era o Teófilo, um recém-convertido. Tem gente que vai falar que esse Teófilo, olha o nome, né? Teo, Deus, e Filo, de amar. Então era um grupo que amava Deus, de recém-convertidos, mas isso não faz muito sentido. Então a tradição acredita que era alguém que tinha muito dinheiro,
Era um cara que pagou para Lucas ir atrás da história e Lucas escreveu, né? Então ele tinha uma ênfase, era um recém-convertido, então ele tinha uma ênfase na precisão e nos detalhes dos relatos. Ele fala na introdução dele que ele queria dar certeza para quem estivesse lendo de que aquilo realmente aconteceu, que fazia sentido. Então ele bota muito detalhe. Então na morte de Judas ele vai falar até que saíram as entranhas dele, tipo, um detalhe que em tese não é tão necessário, mas ele era um cara detalhista. Então assim, a intenção dele é dar a certeza daquilo que foi dito acerca de Jesus. E Atos, apesar de ser uma continuação, ele tem uma intenção um pouco diferente. Ele vai focar na história da igreja. Então Atos 1, Jesus vai pro céu, ascende ao céu, e ele tem um caráter mais apologético. Então apologético, lá, sabe em inglês, apologize, tipo, você dá uma desculpa, você explicar os seus motivos. E tem a tentativa de mostrar que o cristianismo não era um grupo de malucos, de agitadores que queriam ir contra o Império Romano. Ele queria mostrar a real intenção da igreja, né? Que era levar o evangelho, não era tumultuar o império, né? E então era para as pessoas que eram de fora lerem e falarem, nossa, esses caras não são malucos assim. Tipo, eles estão tentando fazer o bem e é essa a mensagem do evangelho, é loucura, mas eles não querem tumultuar tudo. Deixa eu fazer só uma observação. Nessa parte aí de Atos, o que acontece? Quando teve o período de silêncio profético, o povo ficou sem referência. E aí vários grupos começaram a surgir. Saduceus, os essênios, os fariseus. Então esses grupos eles surgiam, alguns mais políticos, alguns mais doutrinários e alguns eram militantes de ir para briga, assassinato e etc. Né? Então quando vem o grupo de Jesus, né, o que garante que não é mais um desses grupos aqui que estão querendo fazer anarquia e ser diferente? Então esse contexto, essa questão de mostrar que eles não vieram para ir contra Roma, contra o governo, contra o poder, contra o Estado, né, tem esse viés também. É mais do que mais um grupo que está contra o sistema. É um grupo que vai fazer uma coisa totalmente diferente, que é pregar o Evangelho de Jesus. E tem uma coisa que é interessante que a gente tem que citar também, que muitas vezes a gente não tem isso muito claro na cabeça, né? Mas todos esses grupos que surgiram, eles surgem debaixo de opressão. Então, por exemplo, o povo ele começa a ser governado por outros povos, começa a ser escravizado por outros povos e coisa e tal, o povo judeu, justamente pelo pecado. É aí que acaba no último profeta denunciando o pecado de Israel e coisa e tal. E Deus falando, é o seguinte, eu vou, até a profecia ali de Daniel, da estátua, né? Que ele vai falar, eu vou fazer alguns povos virem e governarem sobre vocês. Porque vocês largaram a minha aliança e agora vocês vão ser castigados. Vocês vão ser governados por outros povos. E aí, por isso que cria além dessa revolta que tinha todos esses povos no meio que estavam sendo governados por povos autoritários, totalitários e coisa e tal, eles tinham esse desejo, essa necessidade de encontrar uma redenção num libertador político. Eles esperavam Jesus como um libertador político, alguém que ia chegar como Davi fez e guerreou, como Josué guerreou, como os antigos fizeram, ele ia guerrear contra todo mundo e estabelecer Israel como um reino físico. E aí Jesus vem com uma coisa totalmente diferente. Só que nem os judeus, nem os gentios, nem ninguém entende muito bem isso. Por isso que precisa, assim, é necessário entender que os escritos, eles são necessários, a parte documentada, né? É necessário que tudo isso seja documentado justamente para fazer essa ponte do Antigo Testamento com o Novo e mostrar que, na verdade, não era nada do que estavam esperando, mas era uma coisa diferente, que falava muito mais sobre a eternidade, sobre uma coisa interna, uma transformação no espírito, do que, de fato, uma coisa histórica e política. Assim, desde o começo, já há esse rompimento com o mundo presente, com a questão política e com o que há de vir eternamente. E é isso. Entrando nesse daí que o Leandro falou, desses grupos, né, tanto que achavam que o cristianismo era uma seita judaica, né, judia, judaica. Não fazia sentido de forma literal, a não ser que o texto fale para você interpretar de forma literal. Mas basicamente, quando a gente pensa em Apocalipse, a gente, por uma cultura hollywoodiana, a gente fala, nossa, final do mundo, oh meu Deus. Só que para os cristãos é um bom livro, né, oh meu Deus, Deus vence, o Cordeiro triunfa e a igreja reina para sempre. Então a gente não tem que ter medo, a gente tem que
imaginar, pensar o filme de 2012, o mundo explodindo, essas coisas. A gente tem que comemorar o Apocalipse. Naturalmente, porque a gente fica... deveria ser a nossa maior esperança. Então. E a gente tem é o livro que a gente mais tem medo. Tipo, eu até estava numa aula semana passada, o professor falou assim, cara, a gente às vezes a gente tem uma compreensão tão ruim acerca do que é de fato o Apocalipse, que, por exemplo, quando você tá para casar, você fala, Deus, espera uma semana, né? Tipo, vou casar daqui a uma semana, então espera não volta agora não, deixa eu casar primeiro para depois voltar. Porque a gente não tem uma compreensão correta do que é. Quão grande é isso, né? É bizarro. Eu falo umas outras coisas, mas esqueci. E agora, acho que a parte mais difícil, acho que mais legal da aula, que é a formação do cânon bíblico. Então a gente viu a divisão da Bíblia, como ela é dividida pelos cristãos e pelos judeus no Antigo Testamento, né? E como que os cristãos vieram a dividir devido a uma forma mais fácil de compreender, devido a características e aos destinatários. Só que como que a gente decide o que vai entrar ou não? Porque a gente se imaginar, que me fala que eu não devo colocar o livro do Michael F. Bird na Bíblia, implementar no cânon? O que eu tenho que levar em consideração para isso, se deve fazer parte da palavra de Deus ou não? Então, o cânon, eu peguei uma definição aqui, mas eu não vou ler tudo, mas ela vem da palavra cânon, que é uma palavra que é um empréstimo, é uma palavra grega, que é um empréstimo da cultura hebraica, da língua hebraica, que era junco, que é uma planta lá, que passa a definir vara de medir, depois vira padrão, que aí com a evolução virou uma lista. E mais ainda, aí depois virou a lista dos livros que a gente tem no Novo Testamento. Quando a gente se refere a cânon, a gente fala daqueles livros que a gente vê como uma coleção encerrada de documentos que constituem a escritura autorizada, o que a gente define como palavra de Deus. Então a gente vê aí o conjunto dos livros que constituem a revelação especial de Deus, e nós cristãos a gente não reconhece como inspiração divina nenhum outro texto, nenhum outro escrito. Então a gente vai ter outros grupos hoje em dia que se dizem cristãos, aí não quero entrar muito nisso, mas, por exemplo, os adventistas, eles vão ter o texto de Ellen White. Alguns grupos vão falar que eles não seguem como a mesma autoridade da Bíblia, mas alguns grupos seguem isso. Os Mormons também vão ter outro texto, os Testemunhos de Jeová, eles vão ter outra tradução do Novo Testamento. Então a maioria dos protestantes, a gente acredita no mesmo cânon, por motivos que eu vou explicar depois. E a gente vai ver que o cânon ele foi uma construção comunitária histórica. E no momento ele foi estabelecido, ele foi reconhecido. Então, existe um mito que em certo momento da igreja, lá no Concílio de Nicéia, que foi algo que Constantino fez. Constantino foi o imperador romano que foi aquele que viu um sonho, uma cruz, e fez isso que fez ele ganhar a guerra, que ele colocou nos escudos, essas coisas. E aceitou o cristianismo como religião. E aceitou o cristianismo como a religião do império. E depois ele via muito conflito dentro das igrejas, e ele vai criar esse Concílio de Nicéia. Só que aí as pessoas falam que ele estabeleceu lá o cânon. Só que não foi isso. O cânon já estava formado muito antes disso. Não foi estabelecido, mas sim reconhecido. Então o primeiro cânon que a gente tem é o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento a gente não sabe como ele foi formado, mais ou menos. Só que o que se entende, pelo menos isso, a gente vai ver que tem diferença entre os grupos. O Antigo Testamento ele é diferente. Os judeus em geral eles vão acreditar que é a Tanakh, nós cristãos protestantes também. Os saduceus e samaritanos da época de Jesus, eles só consideravam a lei, então eles não se importavam com os profetas e com os livros. Eles se importavam, mas não consideravam o mesmo nível da lei. E aqui a Igreja Católica Apostólica Romana, os católicos aqui do Brasil, do mundo inteiro, né? Eles vão considerar a Tanakh e os apócrifos, que eu vou explorar um pouco mais o que são os apócrifos, mas por influência de São Agostinho de Hipona, eles adotaram os apócrifos, que eles chamam de deuterocanônicos, né? Apócrifos os protestantes chamam, que é algo que é oculto, que a gente não dá muito valor, e os deuterocanônicos é uma coisa que veio posterior ao cânon, mas que faz parte das escrituras. É por isso que a Bíblia Católica é diferente, ela tem 7 sete livros a mais no Antigo Testamento. Tem Judite... E o deuterocanônico, inclusive, ele Deutero, né, é o segundo, depois. Então, Deuteronômio depois da lei. Deuterocanônico é depois do cânon. Depois que fechou o que a gente reconheceu como santo, sagrado e tudo mais, a gente incluiu esses outros 7 porque a gente também reconhece a validade histórica deles.
E aí, tipo, a igreja, ela volta atrás, não, isso aqui, a igreja protestante. Não, vamos definir o que é sagrado, o que estava lá primeiro, não o que tentaram colocar depois. Os apócrifos. Por isso que a Bíblia é diferente do católico e do evangélico. Os apócrifos que a gente chama, eles foram adicionados, consolidados na igreja católica durante o Concílio de Trento. Teve a reforma protestante, a igreja católica perdeu o seguidor, e uma forma de ir contra isso, a reforma protestante, era contra a reforma, que foi esse concílio para estabelecer os dogmas da igreja católica para ir contra os reformados. Então a gente vai ter esse autor aí, ele é especialista em Antigo Testamento, vai falar: o cânone escriturístico judaico não é uma cuidadosa seleção da literatura hebraica antiga, mas representa mais ou menos tudo o que havia. Assim, essa se tornou o cânon religioso, não por exclusão de obras inapropriadas, mas quando necessário, por emenda. Então a gente vai ver que as revelações de Deus, então desde Moisés com seus profetas, sempre foi considerado algo sagrado, a própria palavra de Deus. E o que era escrito era a palavra de Deus. E era isso que eles tinham. Eles não tinham muitos outros textos. Tanto que o que os católicos adicionam, os 7 livros a mais, eles foram escritos durante o período intertestamentário, que são 400 anos de silêncio profético que o Lano tinha dito. E só que aí isso foi feito nos 200, na parte final, na segunda metade. Então passaram 200 anos e já tinham mais ou menos o estabelecido que era o cânon. E aí começaram a surgir esses livros. Estava sem profeta, estava um caos, eles estavam sendo dominados e vão surgir esses outros livros. Então a gente ter esses livros eles são muito apocalípticos. Então vamos falar sobre a questão no final dos tempos. Os únicos mais diferenciados é o Macabeus, que vai falar de uma revolução, que é um fato histórico lá que houve dos judeus para lutar contra os governos que estavam tentando helenizar o judaísmo. Então nesse momento a gente vai ter até certos momentos que esses caras eles entravam nos templos e tipo matava porco lá dentro. Então porco já é um animal impuro e você vai lá e ainda mata um porco lá dentro. Então era um povo que estava acabando com tudo. Então surgem grupos, os Macabeus, que vinha surgiu um certo judeu lá que vai lutar contra isso e consegue vencer tudo isso. Um negócio que tipo o fato da gente não assimilar os 7 livros também é porque eles não fazem menções diretas a coisas que são apontamentos proféticos para Cristo ou para qualquer coisa que seja válida que olhe para Cristo. São livros que falam sobre a história de Israel, falam querendo uma intervenção do povo, mas não apontam para Cristo de forma alguma. E certos mitos também, né? Vai falar sobre... são nesses livros que eles usam, os católicos e tal, eles usam para embasar, por exemplo, oração aos mortos. Tipo, eles oram por quem já morreu, como se fosse possível salvar essa alma. Então, estão nesses livros. Alguns dos dogmas católicos, coisas que são bem diferentes, até a questão de honrar os santos que morreram e coisa e tal, vem desses livros. Então, tipo, que não necessariamente apontam para a revelação de Cristo. E por isso que a gente não considera uma coisa... São livros muito judaicos, né? Eles não se importam tanto com a revelação do A consideração histórica é válida, mas não apontam para Cristo, entendeu? Eu coloquei outro autor aí, que ele está falando sobre a questão que, em certo momento, criaram uma teoria que alguns rabinos eles se juntaram para definir o cânon do Antigo Testamento, mas não há, de fato, nenhuma certeza ou evidência de que isso aconteceu antes da queda de Jerusalém, que foi no ano 90, ou depois da queda de Jerusalém. Não há nada que aponte que isso aconteceu para eles definirem que isso era o cânon. Então, o cânon do Antigo Testamento é uma compilação dos livros feitos através da prática comum e do consenso geral do povo de Israel. Então, eles foram vivendo... esse livro de Moisés, ele tem que estar na escritura geral. A gente tem que estudar isso como lei. E a gente vai ver que não era de fato organizado, como a gente viu hoje. Aquela organização lá que eu falei, muito provavelmente ela aconteceu durante o cativeiro babilônico. Então, tudo que eles tinham que realizar, os judeus, os sacrifícios, era tudo lá em Jerusalém, lá no templo de Salomão, lá no templo, né? Não no de São Paulo. É um pouco mais longe. E aí, quando os judeus eles estavam longe do templo, eles não tinham mais o culto que era para ser realizado lá, segundo a lei, eles criaram as sinagogas. As sinagogas era uma forma deles estudarem a palavra estando longe do templo, mas nas sinagogas eles não realizavam os sacrifícios que eles tinham que realizar. Isso era só de fato no templo. Então, pensando nisso, uma curiosidade, quando Jesus fala que você tem que largar o seu sacrifício e se escolhe o seu irmão antes disso, você tem que pensar, o cara tá lá em Nazaré, vai até Jerusalém, tá com o sacrifício na mão e fala, mano, tem uma coisa para tratar com um gigante. O cara tem que largar o sacrifício, voltar até onde ele estava, da cidade dele, se desculpar e depois fazer o sacrifício. A pé, né? Então, tipo, o quão importante é o perdão, você tá junto com a reconciliação com o irmão.
Durante a formação do cânon do Antigo Testamento, que foi feita através da prática comum e consenso geral, eles tinham um certo preconceito com o Cântico dos Cânticos e Esther, porque são livros que eles não mencionam a Deus diretamente. Só que Hoje também tem. hoje também tem. Tem um certo preconceito. Acho que até alguns reformadores eles tinham um preconceito com esses livros por causa dessa questão de não ter o nome de Deus. Só que, por exemplo, no livro de Esther, ele vai falar é um livro sobre a providência divina. Então, o que seria isso? É como Deus ele interfere em cada... tipo, as coisas que a gente acha que é besta, que acontecem por um motivo. Então, sei lá, o motivo do meu irmão tá estudando medicina. Tipo, beleza, ele escolheu isso. Mas o livro de Esther vai falar que nem as coisas não são assim. Deus, ele coloca pessoas em certos lugares, em posições específicas, para cumprir o plano de Deus. E é exatamente por não ter o nome de Deus, é para mostrar que Deus é, tipo... Ele parece não tá óbvio, mas ele tá lá, mexendo nas peças dele. E o cânon, assim, só foi reconhecido Esther por um trecho que ela fala de Mardoqueu. Porque, bem, isso é um monte de judeu, né, uma sociedade bem machista, querendo ou não, reconhecer um livro com o nome de uma mulher sendo a principal da história, tanto que o livro mesmo vai dar muita ênfase para Mardoqueu, ou Mordecai, mas a única coisa que fez passar é quando o Mardoqueu ele fala para Esther, fala assim, se você não fizer o que você tem que fazer e ir até o rei, a providência ela vai vir do alto. Tipo, é a única coisa, é a única menção que é indireta a que Deus vai fazer alguma coisa. E só por conta disso que falaram, não, então isso tem a ver com a nossa fé. Então faz parte do que a gente acredita. Então esses dois livros eles foram muito... É muito difícil para os judeus compreenderem como escritura, mas eles foram tão analisados que eles se mostraram dignos de fazer parte do cânon. É Cântico dos Cânticos por motivos óbvios. E o cânon do Antigo Testamento, para os protestantes, a gente considera que Tanakh, a mesma coisa que os judeus, a maioridade dos judeus consideram, e a gente tem como argumento favorável a isso a referência de Jesus à divisão da Tanakh, lá em Lucas 12, não sei mais assim, que vai falar que ele cumpriu a lei e os profetas, 14, era dois repetidos, que ele cumpre a lei, ele cumpre os profetas, ele cumpre os salmos. Os manuscritos do Mar Morto, eles contêm a Tanakh, exceto Esther. Então a gente vê que esses eram escritos que... Acho que eu coloquei errado. Mas a gente vai ter os manuscritos do Mar Morto, tanto os escritos desse povo essênio, que é um dos povos que surgiu durante o período intertestamentário. Então, a gente tinha 3 principais grupos durante o período intertestamentário. A gente tinha os saduceus, que era um grupo mais próximo da nobreza, e eles eram muito políticos e eles eram helenizados, então eles não acreditavam na ressurreição. Os fariseus, que eram, apesar da gente achar que eram os mais ricos, eles eram os mais ricos em frente aos judeus que eram muito pobres. Então, mas eles tinham o conhecimento da palavra e eles acreditavam na ressurreição. E a gente tem os essênios, que é um grupo que surgiu dos macabeus, lá no período testamentário. Então era um povo que era muito zeloso pela palavra. Então eles olhavam para os saduceus e falavam, esses caras estão entregando ao império. Então eles vão lá, eles se fecham meio que uma comunidade... Um monastério, uma comunidade deles. É tipo um monge, eles são tipo monges. Eles eram monges. E para você entrar, você tinha que largar tudo que você tinha, você vivia uma vida de comunidade lá, e as regras eram muito rígidas. E por eles serem muito rígidos, eles tinham muitos copistas, para manter a palavra sempre viva e exatamente igual. Então é muito confiável que era isso, e esse era um pouco da época de Jesus. O próprio João Batista, ele vai ter muita referência dos essênios. O fato dele morar no deserto, comer gafanhoto e mel silvestre, as roupas que ele usa, é tudo por conta dele viver perto dos essênios. Então é como se fosse assim uma referência pra gente, o cara da congregação. Que ele segue tudo tão estritamente, que a mulher não corta o cabelo, senta separado. É um povo que é mais isolado e não consegue lidar com o fato de viver misturado com o império, ou como os fariseus que eram hipócritas e tal. Mas eles eram muito, muito radicais, assim. Acho que é o melhor termo, né? Radicais. Eles eram um pouco mais radical, não mais, tem os zelotes também que saiu na mão, né? Saiu matando todo mundo. Mas existiam esses diversos grupos, né? E a gente vai ter referências de historiadores como Joséfo, que é um historiador dos judeus, que é 90 anos depois de Cristo, ele vai falar que já tinha esse cânon do Antigo Testamento, como a gente conhece, informado. E os apócrifos, né, que eu falei, a questão de ser oculto, escondido, eles foram escritos durante o período intertestamentário, eles falam muita questão apocalíptica, essas coisas, só que eles são muito posteriores à Tanakh, que já estava formada. A gente tem os conhecidos, né, 1ª e 2ª Esdras, Tobias, Judite, adições ao livro de Esther, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Canções dos 3 Jovens, Bel e o Dragão, Oração a Manassés e 1º e 2º Macabeus. E os judeus, eles conheciam esses livros, eles tinham um pleno conhecimento, tanto que a gente vai ver em Judas que tem uma menção a Enoque, que é um livro apócrifo. Só que em nenhum momento eles foram reconhecidos como escritura, eles nunca foram reconhecidos ao mesmo nível de inspiração divina.
E eles foram incorporados no Concílio de Trento, lá no século XVI, pela Igreja Católica, como resposta à Reforma Protestante. E a questão é, a gente deve ler esses livros, a gente deve ter porque eles dão um conhecimento acerca da cultura judaica, que é de onde veio o cristianismo. Então é importante que a gente leia, principalmente 1º e 2º Macabeus. É um livro muito interessante de se ler para a gente compreender o contexto que Jesus estava. Então, a gente sai lá de Malaquias e aparece no Novo Testamento, a gente tem, sei lá, a gente brota no Novo Testamento, tem outros grupos, tem endemoniado em todo lugar. Então, o que aconteceu nesse meio tempo, nesses 400 anos, que deu no que deu, né? Para a gente compreender de fato o Novo Testamento, porque esse livro ele é um livro histórico, né? Para fazer uma referência boa, tipo, é só a gente pensar que o Brasil foi descoberto ali em 1500, e aí do nada a gente aparece, 1600, e do nada a gente aparece nos anos 2000. A gente ignora 400 anos de história, e a gente meio que não sabe como chegou lá. Só que os 400 anos, historicamente falando, é importante para você entender como chegou. Exatamente. Não necessariamente uma coisa de você falar, não, isso é regra, lei e tal. Isso é qualquer coisa para interpretar a Bíblia. Você vai interpretar uma carta de Paulo, alguma coisa que ele fala do contexto grego, a gente vai entender se a gente entender o contexto histórico. E a gente não vai ter o contexto histórico totalmente através da Bíblia. A gente vai entender, mas a gente não vai entender profundamente o que Paulo ou qualquer apóstolo queria falar. Sagrado, mas existe importância histórica. Importância histórica, exatamente. Que as pessoas daquela época tinham conhecimento. E a gente, por a gente viver 2000 anos depois, a gente não tem. E agora, acho que é o mais difícil, o cânon do Novo Testamento, ele... Ixi, eu coloquei errado. Ah, não, eu coloquei certo. Ele é igual entre os protestantes e os católicos romanos e os ortodoxos. Ele é igual. Então, o que é diferente no cânon da Bíblia toda é só o Antigo Testamento. O Novo é igualzinho. E como eu falei, ele não foi decidido em concílios, principalmente aquele que é o mais famoso, o Concílio de Nicéia. Não foi feito lá o cânon, não foi decidido lá. Ele foi reconhecido, e não nesse daí, foi muito antes. Então, o cânon do Novo Testamento, a gente tem que imaginar um período, o cristianismo está surgindo, em quem que eu devo confiar que isso é de fato a palavra do cristianismo? Em quem eu devo confiar que isso é de fato verdadeiro? Então a gente vai ver que a palavra dos apóstolos era o que tinha que importar. Então a gente vai ver lá em Efésios que é edificar os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então o fundamento da igreja estava no que os apóstolos tinham a falar. Eles tinham a revelação divina, eles eram inspirados por Deus a falar o que era certo, o que deveria ser cristianismo e o que não deveria ser cristianismo. Então a gente vai primeiro a questão das cartas. Como que a gente vai definir que as cartas eram inspiradas? Então a gente vai ver na carta de Pedro, ele vai falar que as cartas que Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, a sabedoria que vem de Deus, a inspiração divina, a falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Então não uma carta só, todas as cartas. Mostra que as pessoas já tinham contato com uma variedade de cartas de Paulo. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras. Então, quando ele usa o demais, ele está botando as cartas de Paulo na mesma altura da questão dos profetas, as escrituras que se referiam ao Antigo Testamento, e bota as cartas de Paulo na mesma altura, por ele ser um apóstolo. E como Paulo era apóstolo, Pedro também era apóstolo, isso meio que valida já a própria carta de Pedro, Tiago e as outras cartas, 1º, 2º, 3º de João e Hebreus. Então, quando a gente vai ver isso se formando, as outras cartas também foram consideradas. Então, a gente acredita que tinham várias cartas unidas, iam passando de igreja em igreja, as cartas de Paulo. A gente vai ver que Hebreus era uma carta que era levada junto com as cartas de Paulo, apesar de não ser uma carta de Paulo, não vale a pena entrar nisso, a gente não sabe quem é a autora de Hebreus, mas a gente sabe que tem uma relação com os apóstolos, por isso que a gente considera essa carta. Então a gente vai falar que foi Priscila e Áquila, né, que eram os amigos de Paulo. Priscila, Áquila, Barnabé, Lucas. Foi alguém que viveu perto de Paulo. Foi alguém que viveu perto de Paulo. E se converteu através da mensagem dos apóstolos. Então, algumas cartas que a gente não considera no cânon, mas que era considerada, é a Epístola de Clemente. Só que se a gente for ler essa Epístola de Clemente, é um cara que era contemporâneo a Paulo, é uma carta que é quase um copia e cola do que a gente encontra na carta de Paulo aos Coríntios. Então não tem muito porquê, é uma carta igual, ele era muito influenciado por Paulo, era uma cópia da carta de Paulo, então não tem como falar, isso dificulta o processo, mostra que o processo é falho. Não, é uma carta de Paulo mesmo, então não tem por que você levar isso em consideração. A gente tinha outras cartas também, mas todas as outras eram também fortemente influenciadas pelas cartas apostólicas. E as outras não tinham relação com as cartas apostólicas, eram descartadas. E agora os evangelhos. Como a gente define que o evangelho é de fato
tem que estar na Bíblia. Então a gente tem outros evangelhos, como o de Tomé e de Pedro. Só que alguns relatos de pessoas daquela época mostram que esses outros evangelhos eles foram feitos muito posteriormente. Então os evangelhos que a gente tem, os 4 que a gente tem, a gente que foi escrito entre 60 e 70 anos depois de Cristo. Então foi 40 anos depois do que eles viveram naquela época. Então é uma coisa muito próxima. Só que a gente vai ver os apócrifos, eles foram escritos lá 150, 200 anos depois de Cristo. Então não tem por que você considerar essas cartas e você tem que pensar que surgiam muitas pessoas que queriam escrever cartas no nome de outras pessoas. Então Tomé e Pedro, muito provavelmente foi um cara qualquer que escreveu isso. E como que a gente garante a validade do que foi escrito? Eu vou falar isso. Então, a gente vai ver que essa questão da datação, vai ter a questão também de... Você lê esse livro, é um evangelho muito bobo, as coisas são muito bestas. Então, Jesus, criança, faz um pombo ressuscitar, mas assim, um pombo estava morto lá, um pássaro. Jesus pega lá com criança, só de tocar no pombo, o pombo ressuscita. A gente vai ver também, tem uma pobreza em detalhes. Então, eu fui numa palestra lá de um cara lá da Inglaterra, lá no Mackenzie, ele fala muito dessa questão questão geográfica. Então você imagina, Jesus era um cara de Nazaré, era irrelevante no cenário mundial geograficamente. Então você está num período que você não tem internet, as pessoas não têm tanto conhecimento, e aí você abre o Evangelho de Lucas, o cara detalha absolutamente tudo. Uma cidadezinha aleatória que ele passava, andava em Jerusalém, ele subia a cidade de Jerusalém, e a gente vai ver os outros apócrifos, né? Os outros evangelhos que a gente tem, que a gente não considera. Eles vão falar, sei lá, o nome de 3 cidades. Vão falar o nome de Jerusalém, Nazaré de onde Jesus era e alguma outra cidade. E Roma. Que era tipo, isso daí é que nem alguém quiser descrever alguma coisa que eu passo dia a dia lá na Santa Casa. Eu passo lá no centro, então eu sei onde é o Estevão, eu sei onde eu vou pro Mackenzie, eu sei onde é a estação. Só que vocês não sabem, porque vocês não vivenciam a mesma coisa que eu vivencio todo dia. Então se o Marcelo fosse escrever alguma coisa, ele ia falar, sei lá, da Santa Cecília, a estação e da Santa Casa. Ele ia saber falar os detalhes. Enquanto os evangelhos que a gente tem, eles têm esses detalhes, que mostra que era alguém que vivia naquela época e estava no contexto. Deixa eu ver. Então a gente vai ter o Cânon do Testamento, a gente vai ter, nas primeiras décadas do cristianismo, a gente vai ter os 4 evangelhos, os Atos, as epístolas de Paulo, Hebreus, Então era 21 dos 27 livros que a gente tinha, eles já eram amplamente aceitos dentro da igreja, dentro das comunidades. Atanásio, que é um historiador, um pai da igreja também, ele vai relatar que os cristãos já aceitavam os 27 livros no século IV, então no ano 300. Só que vai ter outro historiador, Orígenes, pai da igreja, no século III ele vai falar que isso já era muitos anos antes, já estava definido dentro da própria igreja, já era senso comum dentro das igrejas, e em nenhum momento, houve um momento que eles se reuniram e falaram, esses vão ser os livros, até esse momento. Então, não existiam critérios de fato estabelecidos. A gente pode ver que eles observavam o poder transformador da vida da pessoa. Então, se a gente lê o Evangelho, um livro do Novo Testamento, não é um texto qualquer, é algo que vai falar com você, é algo que é profundo. Então, é o próprio Espírito Santo falando com você. Então, isso é o principal. Qualquer outro fator histórico, tanto faz. Então, se você lê um Evangelho de Tomé, ele não vai ter o mesmo peso em você do que um Evangelho de Mateus. Então, é a própria revelação do Espírito Santo. Uso no culto público, então a gente vai ver que, acho que Paulo falava que para Timóteo, para ler as escrituras na frente da congregação, então era algo que era comum. Então você lia as escrituras, o que era de fato relevante para o povo, o vínculo apostólico, então Mateus, Marcos e Lucas e João, cada um tinha um vínculo apostólico, as cartas de Paulo também. Então a gente vê que o processo foi orgânico. Só que aí, por que começaram a definir que isso ia ser o cânon? Como que vai começar a falar, isso daqui vai ser o cânon, começam a estabelecer critérios. Com o surgimento de heresias. Então a gente vai estar num período em que o cristianismo ele vai começar a ir para fora, e muitas pessoas vão começar a colocar o dedo no cristianismo, vai começar a deturpar o cristianismo. Ela vai ter 3 principais hereges que eu vou falar. Aqui o primeiro é um grupo, os outros 2 são 2 pessoas. Então o gnosticismo foi a primeira heresia da igreja, que era muito influenciada pela filosofia grega. Então eles acreditavam no dualismo moral e metafísico. Então o que é isso? Eles acreditavam que o que era físico era ruim e o que era espiritual era bom. Então nisso surge até um grupo que era o docetismo, que acreditava que Jesus era como se fosse um holograma. Jesus era um espíritozinho assim, que você achava que era físico, mas você ia tocar nele e você não sentia ele. E era esse grupo. E eles João fala que nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram e que nossas mãos apalparam. João é um dos que mais lutou contra o gnosticismo no começo da igreja.
Então, porque eles acreditavam que Jesus não era totalmente homem, não era totalmente Deus. Eles acreditavam que a criação não poderia ter vindo de Deus, porque a criação é algo físico, e se é um Deus totalmente bom, ele não pode criar algo físico. Ele é totalmente espiritual. E aí, se você entende essa treta, essa briga desse momento, quando você pega lá o capítulo 1 de João, ele começa com aquela frase, né? No princípio era o verbo estava com Deus. É pra bater de frente. E o verbo era Deus. Quando João fala isso, ele chega com os dois pés no peito. Não tem argumento depois disso. Aquele versículo por si só já acabava, destrói toda a ideia, todo o conceito do gnosticismo. E ainda mais usando o termo que o Henrique citou, que é o logos, né? A razão que os gregos usavam na filosofia. Então, assim, no princípio, ele era a razão o que vocês entendem como a razão que criou todas as coisas, como a espiritualidade, e este virou um homem. Então, assim, o grande ponto é que ele separa. A igreja faz muito isso também, né? Separar, o que é espiritual é bom e, teoricamente, o que é material é ruim. Só que a gente esquece que Deus criou a matéria. A gente não tem essa separação. A gente tem a separação entre o que é de Deus e o que é do mundo. Isto é, os desejos pelas coisas que são deste mundo e não da eternidade. Mas necessariamente a matéria não é uma coisa ruim. É uma coisa criada por Deus e por isso boa. E João era tão contra isso que tem até um relato de... Esqueci. Não, marquei aqui, eu acho. Calma aí. Aqui. Ele escreveu o evangelho dele para ir com os dois pés no peito desses caras, os gnósticos. Aqui um seguidor de João Policarpo vai falar que certa vez eles estavam entrando num termas para tomar banho e ele encontra Cerinto, que era um gnóstico famoso. E João fala que ele vai falar, vamos fugir antes que os termas desmoronem. Cerinto, o inimigo da verdade, está lá dentro. Então o cara não entrou no mesmo estabelecimento que um gnóstico. De tão prejudicial que esse cara era o cristianismo. De quanto João lutava contra isso. E um cara que surgiu, que era Marcião, que é o spoiler que o Marcelo estava dando, é um cara que foi influenciado pelo gnosticismo. E ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus repleto de furor, e outro Deus do Novo Testamento, que Jesus era filho, era o Deus do amor. Então ele vai criar dois deuses. Um vai ser um demiurgo maluco que criou o caos, que criou a realidade que a gente está, e o Deus de amor, que é que Jesus é filho, veio à Terra aqui para trazer amor, essas coisas, o Evangelho. Então ele tinha muito preconceito com o Antigo Testamento, porque era do outro Deus, do Deus mau. Então ele só considerava Lucas e as 10 cartas paulinas, porque Paulo era apóstolo dos gentios e Lucas ele não era um judeu de fato, até onde se sabe. Então todos os livros que eram relacionados a um judeu ele não considerava. Ele gostava tanto de Paulo que ele falava que Paulo estava à direita de Jesus e Jesus estava à direita do Deus bom. Então ele coloca Paulo lá em cima, esse cara era maluco. Ele acabou sendo excomungado em 144. E ele é o primeiro cara que vai levar a igreja a pensar, a gente tem que formar alguma coisa, um cânon. Porque, em tese, o primeiro que criou um cânon foi Marcião, que ele criou esse próprio cânon dele. Ele foi o primeiro cara a criar um cânon corrompido, uma regra, né? E a gente vai ter um segundo cara que é Montano. Ele olhava para a igreja estava começando a se corromper, a se misturar com o mundo, e ele vai falar uma forma muito... Ele era muito rígido, ele acreditava numa separação mais acentuada entre a igreja e o mundo. Ele tinha 2 profetisas e ele acreditava que eles tinham uma revelação contínua. Então, se você olha hoje em dia, o que eu defino, o que eu devo seguir? Eu devo escutar o cara que se chama de apóstolo lá no Templo de Salomão, ou eu devo acreditar o que está escrito na Bíblia? Essa é a questão. Então, eles tinham que dividir a Bíblia, definir o que deveria se confiar. E esse cara, ele negava a revelação decisiva e normativa de Deus que tinha acabado em Jesus Cristo e com os apóstolos. Ele acreditava que ele tinha uma revelação contínua, então ele influenciava muitas pessoas falando que ele tinha uma revelação do próprio Deus. Então, Montano ele obriga a igreja a fechar o cânon, a fechar uma lista, a definir o que era de fato importante. Então, o primeiro cânone que a gente encontra, o mais antigo, é esse Muratoriano, que é devido ao cara que encontrou essa lista. Ele tem a maioria dos livros que a gente tem hoje em dia, acho que falta um ou outro, eu não estou achando agora. Acho que falta Hebreus e tinha alguns livros a mais. Só que aí em 190, os cristãos pela primeira vez colocam o Antigo Testamento e o Novo Testamento, colam um no outro, para a gente tomar tudo em consideração. No começo, Hebreus, Tiago, Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João e Apocalipse, eles já eram aceitos pelas igrejas, mas eles eram contestados de certa forma. Hebreus por causa da autoria, Tiago porque fala a questão de obras. E a primeira lista que a gente tem é de 27 livros,
de 367, uma carta de Atanásio de Alexandria, foram os 27 livros que a gente tem hoje em dia. E pouco tempo depois foi confirmado. Aí que existe um concílio, que foi no concílio de Hipona e de Cartago. Então o cânon já estava formado há muito tempo antes. E tipo, isso é importante pra gente também, pra gente ver que às vezes o pessoal hoje em dia fala, a Bíblia foi muito alterada, a Bíblia foi muito mexida, não é exatamente dessa forma e tal. Só que a história, as pessoas não estudam, as pessoas não sabem. Mas a história mostra exatamente que um século depois, ou até tipo a questão da Tanakh dos judeus, né, que ali no tempo de Jesus já reconhecia o cânon do Antigo Testamento. Então essas coisas mostram o quanto que chegou pra gente da forma que é. Não teve uma alteração. Então isso é importante você saber desses pontos históricos para você ter confiança no que está escrito e saber que é o mesmo texto que os apóstolos usavam, que os profetas usavam, que o próprio Jesus usou. Existe uma preservação histórica. Acho que o grande ponto é a gente entender isso, da gente poder ter confiança de que o que está escrito aqui é a mesma coisa que o pessoal estava estudando ali nos primeiros séculos. E tem a questão da Igreja Católica também, que falam que Pedro foi o primeiro Papa. Só que não é isso que aponta a história. A Igreja Católica foi criada depois que teve o Concílio de Nicéia, que foi quando Constantino estabelece a Igreja em todo o Império. Foi no quarto século, então foi, sei lá, 300, 400 anos depois de... isso já estava formado, quando estava formado. E o que a gente estuda hoje em dia, que os reformadores usavam, a maior parte era proveniente da Igreja Ortodoxa, não era nem da Igreja Católica Apostólica Romana. Então os 4 critérios que foram definidos durante quando eles foram reconhecer o cânon foi a apostolicidade, a ligação com algum apóstolo, a antiguidade, ele bate com o período histórico dos apóstolos do cristianismo, no início do cristianismo, a ortodoxia está de acordo com a doutrina do cristianismo geral, com aquilo que os apóstolos diziam, e a catolicidade. A catolicidade não me refiro à Igreja Católica, mas a palavra católica ela tem um sentido de universalidade. Então, que era usada por todas as comunidades cristãs, era reconhecida em todas as igrejas. A gente vê que foi um processo orgânico e não foi decidido em nenhum momento. O cânon foi reconhecido. E a gente tem que entender que o mesmo espírito que inspirou os escritores bíblicos a escrever é o mesmo espírito que inspirou as pessoas a escolher os livros que eram corretos ou não. É do jeito que Deus queria que fosse. É do jeito que Deus queria que fosse. E aqui eu acabo a aula, os pontos-chave para se quiser estudar depois. Eu coloquei, ficou ruim para ler, mas eu coloquei alguns podcasts, vídeos e livros para estudar depois. Eu recomendo esse daqui, que é a palestra que eu fui lá no Mackenzie. Esse Peter Williams é um cara que ele é chefe lá da Tyndale House, que é em Oxford. O cara estuda a Bíblia muito profundamente e esse vídeo dele é muito bom. E é isso, acabou. Vou orar só para finalizar. Senhor Deus Pai, obrigado pela volta da EBD, Senhor, obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, Senhor. Que se a gente está aqui é porque a gente quer conhecer mais de Ti. Se a gente quer conhecer mais de Ti é porque é o Senhor que fez o primeiro movimento em nossas vidas, Senhor. Que a gente é grato por isso, Senhor. Que a gente possa orar agora pelo culto, Senhor, que possa correr tudo certo, de acordo com a Sua vontade, Senhor. Que a gente possa adorar a Ti, Pai, aprender mais de Ti agora também na pregação, Pai. Obrigado pelo culto de hoje e pela EBD. Em nome de Jesus, amém.